Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um programa Despertar, agradecendo a sua audiência e a sua permanência aí perto do radinho, em 97,9, ouvindo a nossa programação. Muito obrigado por você estar conosco, obrigado ao pessoal que já está na internet, participando, conversando, batendo um papo. Mandar um beijo pro pessoal lá do nosso queridíssimo GTEB, mandar um abraço lá para Verinha, para minha queridíssima esposa Mônica, com certeza. Mandar um beijo lá para o Paulinho, para o Caveira, Fabinho, para Alice, Adma. Agora para o pessoal que está com a gente lá na mesa, né? A nossa querida, nosso irmão, a Ana e o Valmir. Mandar um beijo também para esse casal maravilhoso. Para Eva, Conceição, Regina, Valdez, Nilson. Essa turma toda que nos ajuda. Agora o pessoal da Escola de Médio, Wagner, a Neide, a Marcele. Quem mais? A Pamela, claro, Pamela Suene, um beijo no seu coração, com certeza. Mandar um beijo em todo mundo que está com a gente, a minha querida Luísa, todo mundo que está lá com a gente estudando. Lembrando que domingo agora tem Escola de Médium lá no GTEB, hein? Lá quero ver todo mundo lá aprendendo a trabalhar lá no GTEB. Lembrando que eu convido você que está nos assistindo e agora assistindo pelo Facebook e nos ouvindo na FM, a estar conosco no próximo sábado, às 16 horas, na sede do GTEB, para uma conversa, para um bate-papo, se você quiser conhecer o nosso tratamento. Oferecemos a você tratamento de desobsessão, tratamento de cura e harmonização das energias e dos chakras, tratamento de antigoécia para desfazer magia negra na sua casa ou na sua vida e também, além disso, uma consulta com os nossos queridos guias fundadores da nossa casa. Temos também escola de médiums, tanto com a parte teórica, são quase 9 ou 10 matérias diferentes que aborda quase todo o universo com relação à mediunidade, além dos desenvolvimentos tanto na linha de Umbanda quanto na linha espírita. E nós conseguimos, eu não quero fazer propaganda somente, eu não faria propaganda se não fosse verdadeiro no nosso coração, nós conseguimos fazer uma boa adequação entre as correntes espiritualistas tradicionais e a corrente espírita, o movimento espírita. Você consegue, justamente por uma vertente que nós temos universalista, você consegue entender a Umbanda, o espiritismo, o catolicismo, o protestantismo, o budismo, o judaísmo, tudo por um ponto de vista universalista. É muito interessante. Espero que você esteja conosco. Mas hoje, como eu disse, vamos falar de Umbanda. Ai, meu Deus. Como eu disse, hoje nós vamos falar de Umbanda e não poderia começar de outra maneira agradecendo nossos amigos guardiões, os trabalhadores de Umbanda que têm nos auxiliado sempre com muita imensa boa vontade. Meu querido, seu Tranca-Rua das Almas, que nos abençoe sempre, nos proteja, Exu Caveira, Maria Padilha, Maria Mulambo, o Marabô, essa turma toda maravilhosa que mantém a ordem em nossos trabalhos. Agradecer o seu Zé, grande trabalhador do Catimbó, agradecer os irmãos do Oriente, que têm vindo sempre trazendo suas energias de harmonização, procurando a paz e a comunhão em nossos trabalhos, em nossas atividades. Agradecer com certeza as almas do Cruzeiro, as almas benditas do Cruzeiro, a minha queridíssima vovó Maria do Rosário, que fundou a nossa casa, vovó Maria Conga, Rei Conga e tantos trabalhadores do bem que têm se juntado conosco em nossos trabalhos. E com certeza não poderia deixar de falar dos nossos amigos caboclos. Alô caboclo, alô pessoal que trabalha nas matas. Um beijo no coração do meu caboclo Pena Branca, da minha cabocla Jurema, do pessoal dos boiadeiros, com certeza, né? Gedo Maromba Gedo, boiadeiro, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje estamos falando de Umbanda e eu quero trazer esse assunto de Umbanda desmistificando algumas interpretações equivocadas. Há uma grande dificuldade das pessoas em entender a Umbanda e acabam que, infelizmente, confundem a Umbanda com outros trabalhos mediúnicos. Nem todo trabalho mediúnico é espírita e nem todo trabalho mediúnico é Umbanda. Existem vários trabalhos mediúnicos em religiões diferentes. Você já sabe, nós já falamos sobre isso aqui, né? Existe a corrente mediúnica dentro da Igreja Católica, né? Que é a renovação carismática. A renovação carismática, poderíamos dizer, com uma visão espiritualista, que a renovação carismática é essa corrente mediúnica, né, que eles vão chamar de profecia, eles vão chamar por outros nomes, é um direito de cada um, mas para nós são trabalhos mediúnicos dentro da Igreja Católica.
No movimento protestante, com certeza, tem lá seus trabalhos mediúnicos também. A própria manifestação do Espírito Santo e as curas surpreendentes são trabalhos mediúnicos com entidades bondosas e caridosas, que eles chamam genericamente de Espíritos Santos, cada um dá o nome que quiser. No movimento muçulmano tem os sufis, que é toda uma ramificação mediúnica. No judaísmo tem a Kabbalah. No próprio budismo tem o budismo tântrico, que é profundamente envolvido com as questões mediúnicas. E no espiritismo, que é uma filosofia, religião uma filosofia, uma religião e uma ciência, também ela tem a sua vertente mediúnica. A Umbanda não é diferente. A Umbanda é uma doutrina que trabalha com a mediunidade. Só que ela é mal entendida porque a Umbanda ela não veio para ser uma religião definitiva. A Umbanda não veio para ser a religião do futuro. Ou a Umbanda não veio para congregar todos voltados para ela. Não é com essa finalidade que a Umbanda foi formada. Quando entidades bondosas do mais alto, grandes trabalhadores de Deus, se juntaram com Cristo e resolveram formatar esta prática religiosa na virada do século passado, eles tinham como meta principal espiritualizar os irmãos de terreiro, ou pelo menos ordenar em um comportamento cristão as manifestações mediúnicas não alinhadas com o espiritismo que já existiam em diversas correntes. A Umbanda, ela não tem nada de candomblé. Algumas pessoas acham que a Umbanda é uma religião afrodescendente, e não é. A Umbanda é uma religião brasileira. Ela tem tanto de África quanto tem de Igreja Católica. Você consegue enxergar a Umbanda como uma corrente católica? Você vai dizer que não. Você consegue enxergar a Umbanda como um movimento pentecostal, neopentecostal? Você vai me dizer que não. Então é a mesma coisa. Você dizer que a Umbanda é uma tradição africana é o mesmo absurdo. Não há nada na Umbanda que nos traga a ideia de que ela é uma religião afrodescendente. As crenças afrodescendentes são as práticas que geraram no Brasil diversas ramificações chamadas de nações do candomblé. E aí você tem Queto, você tem Angola, você tem Omolocô, tem Jeje, Nagô, tem o pessoal que trabalha, né, com os orixás, com os elementais e por aí vai. Essa prática, vou chamar genericamente, como todos chamam, de candomblessista, que é então uma reunião de práticas segmentadas, mas que atende por esse nome genérico de candomblé. Essas nações, elas sim têm suas origens africanas, são crenças afrodescendentes, e cada ramificação dessa, cada grupo religioso desse, vem de uma prática africana. As tribos africanas geraram crenças parecidas, porém diferentes. E na sua vinda, através do processo escravista, na reunião de todos eles nas senzalas, criou-se esse amálgama, esse caldo cultural. Apesar de guardarem suas características individuais, criou-se um caldo cultural que chamamos de candomblé. E aí tem o pessoal que na Bahia cultua seus orixás, tem o pessoal que no Rio de Janeiro, em vários Espírito Santo, cultuam seus orixás e tem suas práticas religiosas. Diríamos assim, é como que o budismo, por exemplo, que tem lá suas práticas religiosas. O hinduísmo são mais de 8.000 divindades no hinduísmo. Então, tem lá suas divindades e seus deuses. Só que nada disso é Umbanda. A Umbanda não faz parte desse ambiente cultural. A Umbanda é uma crença, uma tradição, ou melhor dizendo, é uma prática religiosa brasileira. Ela foi fundada, ela foi formada no astral, tomando como base aquilo que já existia na Terra, no Brasil. A Igreja Católica, então ela tem uma profunda ligação com a Igreja Católica. O movimento protestante, que tinha sido recém-fundado, ela tem também uma profunda ligação com o pensamento protestante. Daí você vê hoje igrejas neopentecostais utilizando do azeite ungido, da rosa branca, da água ungida e por aí vai, que são práticas, são ferramentas de Umbanda. Existem até, inclusive, você já viu por aí, tem na internet vários
louvores, né, cânticos em louvor, que eles usam atabaque, eles usam pandeiro, eles usam batidas de tambor. Alguns substituem por instrumentos eletrônicos, mas todos eles com uma batida muito presente, demonstrando que há uma ligação muito grande a nível musical com a prática de Umbanda, principalmente no movimento neopentecostal. A Umbanda foi fundada trazendo alguns elementos daquilo que originalmente tinha vindo da África, com certeza, e também do espiritismo. Lembrando que a Umbanda foi fundada dia 15 de novembro de 1908 em São Gonçalo, Niterói, na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Em 1908, quando ela foi fundada, tinha menos de 50 anos de fundação do Espiritismo. O Espiritismo na Europa apareceu em 1856 em diante, 57, 58, por aí foi se formando a doutrina. No Rio de Janeiro tinha acabado de ser fundada uma federação espírita em Niterói. E então a Umbanda veio justamente no momento em que o Espiritismo surgia como uma filosofia, como uma explicação do porquê da vida, do porquê estamos aqui, qual a razão do nosso sofrimento e por aí vai. Lembremos que logo depois da formação da Umbanda, em 1908 no Brasil, em 1911, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, se eu não estiver errado, no distrito da Pensilvânia, numa região, se eu não estiver errado, eu estou falando de improviso, na Rua Azusa, um pastor conhecido como Charles Parham, se eu não tiver, o nome dele é Parham, você procura na internet, surgiu o avivamento pentecostal, coloca no Google, James Parham, avivamento pentecostal, ou escreve assim, ó, Rua Azusa, com Z mesmo, Rua Azusa, e você vai conhecer a história desse incrível pregador negro que tinha sido não aceito pelas outras crenças e de repente manifestou, ficou uma semana manifestado com o Espírito Santo nos Estados Unidos, realizando curas surpreendentes e atendendo várias pessoas, ajudando as pessoas. Uma semana manifestado foi o início do avivamento pentecostal. Então foi logo depois do nascimento da Umbanda, 3 anos depois da Umbanda. Percebemos que verdadeiramente o Espírito do Cristo, né, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Cristo, manifestou-se num prazo aí de 50 a 80 anos. Inicialmente, podemos contar com o surgimento do Espiritismo, depois a fundação da Umbanda no Brasil, nos Estados Unidos, o nosso queridíssimo James Parham na Rua Azusa, e agora na década de 50, 60, com o movimento carismático da Igreja Católica. Temos um ambiente em que percebemos que a espiritualidade começa a agir nas crenças existentes e nesse caldo, nesse meio, surge então a Umbanda, trazendo elementos espíritas, ocultistas, com certeza, do espiritualismo tradicional, da Igreja Protestante, da Igreja Católica e das nações do Candomblé. Podemos dizer, então, que a Umbanda foi formada por 5, 6 movimentos diferentes. Por que ela foi formada dessa maneira? Porque a Umbanda não veio para ser a religião, ela veio para ser, vamos entre aspas dizer, o antídoto àquelas práticas religiosas que existiam até então, onde se negociava com Deus, se ofereciam matanças de animais, ofereciam obrigações e se negociavam com as divindades e com os guias. E essa prática religiosa estava atraindo para as terras brasileiras uma densa energia perturbadora. Terras brasileiras que, como já havia sido apresentado até então, seria e como será o berço de uma nova civilização, né? Onde seria transplantado o cristianismo redivivo. A destinação do Brasil é de ser uma nação universalista e cristã. E essa prática de venda da mediunidade, de negociação com as entidades, estava prejudicando essa proposta, essa ideia do Brasil ser essa pátria do Evangelho. Daí vem que grandes entidades superiores, espíritos superiores, se juntam com Cristo e resolvem criar essa prática que seria uma forma de tirar os irmãos daquelas práticas religiosas ainda primitivas e atrasadas, ao mesmo tempo em que apresentaria para o povo em geral a ideia
as ideias iniciáticas que o Espiritismo nos apresenta de uma maneira muito lógica e racional sobre a reencarnação, a lei de causa e efeito, a fenomenologia espírita, ela é muito vasta. Nós temos aí diversos trabalhos mediúnicos e práticas mediúnicas que na Umbanda, na prática anterior, não seria utilizada, e na Umbanda você passa a encontrar. Então a Umbanda seria esse elo de ligação entre práticas religiosas mediúnicas, vamos assim dizer, prejudiciais à destinação do Brasil, e as práticas que eles gostariam que existisse. A Umbanda seria então essa ponte de ligação entre o passado e o futuro, porém ela não poderia ser uma religião definitiva, por isso ela não tem um código escrito, um material escrito, ela é uma prática oral, porque ela tem a tendência de desaparecer. A Umbanda irá desaparecer em algum momento, enquanto essa reunião para um único objetivo. Ela vai se interiorizando, não sei se eu estou falando a palavra certa, mas ela vai entrando, melhor, obrigado, vai penetrando nas outras práticas religiosas com as suas ferramentas. Por isso que eu, pessoalmente, prefiro, em vez de falar que a Umbanda é uma religião, eu prefiro dizer que a Umbanda é um grupo de ferramentas, são ferramentas de Umbanda que nós vamos utilizar. Essa ideia da formação da Umbanda, nesse movimento de formação da Umbanda, trouxeram algumas entidades que poderiam ser facilmente identificadas. Exu, por exemplo, na Umbanda, não tem nada a ver com o Exu do Candomblé. O Exu no Candomblé é outra coisa. Exu no Candomblé é um orixá. Ele é irmão de Ogum e de Oxóssi. Exu no Candomblé não é orixá. No Candomblé, na Umbanda, Exu, deixa eu diminuir aqui e prestar atenção no que eu estou falando. Exu na Umbanda é trabalhador, é guardião, é aquilo que a gente chama de polícia, é sentinela, é o exército. Esse é Exu. No Candomblé não, ele é um orixá. Ele é um orixá brincalhão, zombeteiro, gosta de fazer pegadinhas, é irmão de Ogum, de Oxóssi. Ele tem toda uma caracterização. A sua personalidade é bem característica nas nações do Candomblé. Na Umbanda, não. Na Umbanda, quando você encontra um Exu, você deve entender que ali você está falando com a polícia, com um BOPE, com os intocáveis. É incorruptível, não aceita suborno, não aceita brincadeira leviana. Exu na Umbanda não bebe, não fuma, não cheira, não trai. Não adianta você pedir para uma pombogira na Umbanda que eu queria o meu marido, eu queria roubar aquele, uma pombogira séria na Umbanda não vai aceitar esse tipo de prática. Ela vai dizer para a pessoa: minha filha, se você quer reconquistar o seu marido, mude o seu comportamento, seja uma pessoa mais agradável, seja mais carinhosa. Nunca, jamais uma pombogira na Umbanda vai aceitar a traição ou vai facilitar a traição. Nunca, jamais. Assim como Exu, você falar com o seu tranca-rua na Umbanda, não tem essa história como você encontra por aí, infelizmente, de seu tranca-rua com uma garrafa de cachaça, de uísque. Isso não existe na Umbanda. Isso não é prática mediúnica equilibrada e saudável. Isso é interessante para quem gosta dessas práticas e desse tipo de religiosidade. Na Umbanda, Exu é guardião, é sério. Não tem quen-quen-quen, não tem brincadeira. Assim como o Zé Pilintra, que não veio nessa origem da Umbanda, ele não é originário da Umbanda, mas ele é originário de Pernambuco, de um bairro chamado Casa Amarela. O Zé Pilintra, ele é de uma tradição religiosa lá de Pernambuco chamado Catimbó, que foi uma mistura entre o catolicismo e aquilo que a gente chama de caboclo, o rito dos caboclos encantados ou a prática dos caboclos, dos índios. Essa mistura entre os caboclos e a Igreja Católica, dali surgiu uma prática religiosa chamada Catimbó, e dentro dessa prática religiosa, onde as entidades eram chamadas de mestres, surgiu um deles. Então são vários outros, o Zé é apenas um deles, surgiu o seu Zé Pilintra, que prontamente se juntou ao panteão de Umbanda, trazendo toda a sua prática de cura,
a sua orientação no sentido de curar. É o verdadeiro médico dos pobres, o seu Zé Pilintra. Aí você pode me dizer, mas seu Júnior, eu fui num local onde seu Zé Pilintra usava cerveja, cachaça, fumava, pediu droga, e lá eles disseram que era de Umbanda. Olha, eu não tenho nada com o que os outros fazem, não tenho nada com o que os outros pedem. Cada um é responsável pelo que pensa, pelo que fala e deve prestar conta daquilo que ensina. Eu estou dizendo para você a nossa visão, a nossa interpretação sobre a prática de Umbanda. Na nossa visão, o seu Zé não bebe, não fuma, não cheira. Se o médium fuma, ele respeita e pode até ser que ele use o cigarro. Porém, não faz parte do dia. Ah, mas eu ouvi dizer que tem o seu Zé que usa baralho, usa faca. Olha, as ferramentas são diversas. Como os preto velhos usam pemba, usam cachimbo, usam café e respeitam o médium. Se o médium não fuma, ele vai evitar fumar. Se o médium tem um comportamento, ele procura respeitar o comportamento do médium. Então são ferramentas que eles utilizam. Mas na prática, você vai perceber que o seu Zé não precisaria de nada daquilo. Ele faria a cura sem ter nada nas mãos. Ele faria a cura sem ter nenhum tipo de subterfúgio ou de nada de uma ferramenta que fosse desagradável. Então, na nossa visão, a Umbanda ela deve ser praticada sem excessos, na doutrinação, na transformação do médium para uma prática religiosa mais saudável. Originalmente, na Umbanda, nós tínhamos 3 entidades que nós poderíamos chamar da Santíssima Trindade da Umbanda. A Umbanda foi formada por um caboclo, que foi o seu sete encruzilhado, o caboclo das 7 encruzilhadas, que baixou no seu Zélio Fernandino, que aliás foi o grande fundador da Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes. O caboclo das 7 encruzilhadas foi a primeira entidade que chegou. Na sequência, nós tivemos um preto velho e um guardião. O guardião pouco falou, o preto velho deixou ainda uma mensagem. Aliás, o seu Zélio, nós temos até uma gravação, essa gravação que nós temos é de 1978, se não me falha a memória. Nós recebemos uma fita cassete, na época da fita cassete, com essa gravação, nós digitalizamos e guardamos no nosso acervo. Mas hoje você encontra essa gravação em qualquer local aí do YouTube, do Google, dá um Google que você encontra essa gravação. Bem, aí tem a gravação com a voz do fundador da Umbanda e é ele pessoalmente que conta essa história que eu resumi para vocês aqui em 25 minutos. É ele que conta essa história. Ele faleceu na década passada e ainda chegou a fundar, parece que 22 ou 24 terreiros de Umbanda com essa prática religiosa, com o trabalho de Umbanda. A voz dele já estava bem embargada, ele já estava com uma certa idade, mas essa é a voz do fundador da Umbanda. Deixa eu beber mais uma água aqui. Muito bem, vamos continuando falando sobre Umbanda aqui na Estilos FM. Esse é um ponto de maculeleira, de capoeira, na verdade, não é de caboclo, mas eu estava com pressa aqui, foi o primeiro que apareceu. A minha amiga Alice, que está aqui no Facebook, já nos esclareceu, né, que é realmente o nome, eu falei certo, Rua Azusa, e é em Los Angeles. Eu falei que era eu não esqueci de onde eu falei que eu era, Alice. Mas é em Los Angeles, exatamente. Obrigado pela pesquisa aí, minha amiga Alice. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que está aqui na internet. A Alice falando, tô dançando aqui. Meu amigo Antônio Carlos, boa noite. Meu querido amigo Walter Júnior, forte abraço, sempre um bom trabalho, obrigado. Antônio Elias, olá Walter, tudo bem? Tenha uma boa noite, obrigado. Leonardo Cristiane, Alaroeixo, obrigado, Leonardo. Marise Conze, vou para a rádio, internet muito ruim. Ok, Marise, sintoniza 97,9. Minha amiga Lila Rodrigues, lá de Jacarepaguá, pedindo pra gente... Ok, Lila, vou passar para a Moniquinha aqui. Marcele Mendes, a nossa queridíssima Marcele. Boa noite, meu amigo Júnior, muita paz e amor para todos nós, amém. Carla Molinari, que oração bonita, obrigado, Carla. A Marcela Nobre. Oi, sou eu, Marcela, a sua ouvinte há muitos anos, desde o seu primeiro programa de rádio. Olha, Marcela antiga. Obrigado, Marcela, por estar com a gente, meu amor. Márcia Pereira, boa noite, Márcia.
Muito obrigado a todo mundo. A Solange Apolinário, aniversariante de hoje. Aê, Solange, que Deus te abençoe, meu amor, com muita saúde, paz, bem-estar, harmonia, que Deus abençoe sua vida abundantemente. Muito obrigado por estar com a gente, Popô. Todo mundo te ama, todo mundo te manda um abraço. Márcia mandou um olá. E tem muito mais aqui, o pessoal batendo papo no Facebook, ok? Muito obrigado a todos vocês. Vamos seguir em frente. Você também pode interagir com a gente pelo WhatsApp 975969917, 975969917. Você pode interagir com a gente e mandar suas perguntas sobre o tema que estamos abordando hoje. Pode aumentar o volume, pode aumentar o volume. Muito bem, vamos seguir em frente com o nosso programa. Nós já tínhamos apresentado para você, né, esse surgimento e a causa, o propósito da fundação da Umbanda. Mas aí eu quero responder algumas perguntas que me fazem sempre. Seu Júnior, olha, eu estava lendo aqui do livro Umbanda Cristã e Brasileira de Ramatiz. Quem quiser, dá uma lida nesse livro, que é um livro maravilhoso. De Ramatiz, Umbanda Cristã e Brasileira. Um livro que vale a pena você conhecer. Algumas pessoas falam, mas seu Júnior, eu fui num terreiro e lá no terreiro tinha um Exu lá que estava bebendo, estava com cachaça na mão. E aí ele deu uma gargalhada e cuspiu, enfim, uma coisa estranha. Eu até falei assim, poxa, isso aqui não é legal. Isso é um trabalho sério, seu Júnior? Isso é de Deus? Eu perguntaria para você, você acha que é? Qual a sua visão sobre esse comportamento dessa entidade? Você acha que essa entidade, ela está ali realmente para trazer a paz e a saúde, com uma garrafa de cachaça na mão, ou cuspindo, ou falando palavrão? Se você encontrasse uma entidade chamada, que se apresenta como nome de malandro, como Zé Pilintra, e que tivesse com cerveja e cantando, as mulheres, cantando no sentido de, né, fazendo piadinha com as mulheres, você acredita que essa entidade é uma entidade que merece respeito e consideração? Se você se deparasse com uma entidade, se você se deparasse com uma consulta e a consulta fosse paga, você pagasse pela consulta, e a entidade viesse para você e você perguntasse, dona entidade, eu estou com um problema com o meu casamento, porque o meu marido isso, meu marido aquilo, e a entidade falasse assim, tem uma mulher loura na vida, tem uma mulher loura, ela que está traindo, teu marido está te traindo, nós vamos fazer um negócio aqui, uma obrigação aqui, um trabalho. Você acha que isso seria de Deus? Esse é um trabalho cristão? Se você quisesse seguir o Cristo, e você se deparasse com uma entidade dessa, não importa o nome que ela der, pode ser um Exu, uma pombogira, um Zé Pilintra, um malandro, até um caboclo, um boiadeiro, eu não quero saber. Uma criança, não me importa. E ela te pedisse para fazer uma obrigação, arriar um despacho, colocar um negócio na encruzilhada, te desse uma lista com alguidar, com uma batata enfincada com coisas, ou sei lá o que for aquela entidade, e ela dissesse que lá é Umbanda porque é caridade. Você acha que esse é um trabalho sério? Pois é, esse é o problema, meu irmão, esse é o problema. As pessoas querem fazer experiências químicas sem estudar química. Você entendeu a comparação? As pessoas querem brincar com fogo sem aprender a apagar o incêndio. Então as pessoas querem trabalhar mediunicamente com as entidades, sem passar por uma doutrinação, sem passar por uma escola de médium, sem passar por um desenvolvimento mediúnico. As pessoas querem simplesmente dar vazão aos seus instintos, acreditando que qualquer coisa que vier na minha cabeça é de Deus. Isso acontece nas igrejas, em que pessoas manifestam o Espírito Santo e começam a rodar, se jogar pelo chão, ou fazer revelações falsas e enganadoras, e acreditam que estão trabalhando com o Espírito Santo. E se você falar com a pessoa, ele vai dizer, não. Em mim só vem Espírito Santo. Comigo só tem Espírito Santo. Com você eu não sei, mas comigo só tem Espírito Santo. Eu digo para você, do fundo do meu coração, depois de tantos anos de trabalho aqui na rádio, de tantos anos de trabalho no GETEB, de tantos atendimentos, eu não recebo só influência de Espírito Santo, não.
tem muito encosto que me perturba, muito. Tem muito obsessor, muito demônio, capeta, diabo, Lucifer e o caramba 4 que quer me perturbar. Porque eu sou um ser humano. Isso é factível, isso é possível. Eu sou vulnerável. No momento em que eu não estou bem, no momento em que eu me aborreço, no momento em que eu agrido, no momento em que eu não entendo, não perdoo, não tolero, perco o meu autocontrole, baixo o meu padrão vibratório, fico pensando besteira, nesse momento, quem você acha que vem falar comigo? Algum santo? Algum guia de luz? Algum anjo de luz? Claro que não. Então as pessoas que dizem, não, na minha cabeça só vem santo, são pessoas profundamente obsediadas. Porque o orgulho e a vaidade é a porta de entrada do mal. O orgulho, a vaidade, a arrogância é a porta de entrada do mal. Então médiums que se acham verdadeiros super-homens, porque tem uma conduta, segundo a cabeça deles, uma conduta reta, então com eles só anda a entidade de luz, são médiuns auto-obsediados e com certeza sofrem obsessão das mais severas, porque a auto-obsessão é a pior obsessão a ser curada. A auto-obsessão é aquela que não é muito mais difícil. E muitas das vezes já deixou de ser obsessão, passou a ser fascinação ou até muitas vezes possessão. Então, acredite, meu amigo, não existe ninguém que não seja perturbável, nenhum de nós. Então é necessário que o médium, o trabalhador que quer agir num terreiro de Umbanda, se é de Umbanda de verdade, é necessário que ele aprenda, que ele estude e que ele se identifique com uma corrente de Umbanda, aquela que o terreiro escolheu para trabalhar. Então, vamos desconstruir e desmistificar o trabalho de Umbanda. Preste atenção, essa visão que eu vou passar, como toda essa que eu passei até agora, é um entendimento do grupo espiritualista Trabalhadores do Bem sobre a Umbanda. Você vai conversar com outras pessoas que vão apresentar outras interpretações. Cada um é responsável pelo que faz e pelo que pratica e pensa. Que eles assumam a responsabilidade dos erros que cometerem. Da nossa parte, cabe nos aperfeiçoar sempre, não parando de estudar e de evoluir. Então vamos desmistificar. Seu Júnior, na Umbanda alguém deita para o santo? Não. Na Umbanda não tem deitada de santo, nem feitura de santo. Seu Júnior, na Umbanda eu posso saber quem é meu pai ou mãe de cabeça? Nunca, porque na Umbanda não tem pai e mãe de cabeça. Pai e mãe de cabeça é uma proposta candomblessista de uma das nações, onde lá, através de algum oráculo, especialmente o jogo de búzios, e tenta se identificar qual a energia vibratória principal no trabalho daquela vida, na proposta existencial daquela pessoa. Nós não acreditamos nisso, nós não aceitamos isso. Para nós isso não existe. É a mesma coisa que o signo. Se você me disser que a posição dos astros influenciou a sua personalidade, eu pediria para que você tivesse uma visão maior sobre o universo. Porque depende do ponto de vista. Se eu estiver em Sepitiba e olhar para as estrelas, eu vou ver uma coisa. Mas se eu estiver no Canadá e olhar para as estrelas, eu verei outra coisa. O alinhamento que eu vejo daqui não necessariamente é o alinhamento que se vê de lá. E dizer que este alinhamento que é mantido por alguns segundos vai determinar a minha personalidade é um exagero de absurdo. É desacreditar a ideia da, vamos assim dizer, como a gente costuma usar o nome, né? Programação existencial e das múltiplas existências onde trazemos as nossas tendências. É acreditar que fatores externos irão transformar e modificar a minha personalidade a ponto de modificar a minha vida. Isso é uma excrescência. O mesmo se dá com relação aos oráculos, mas tem gente que aceita, eu respeito, porque eu posso estar errado, eu não sou do rei da verdade, eu sou apenas alguém que estuda e que quer ensinar o pouco que sabe.
quem sabe mais, que seja responsável pelo que ensina. Eu sei, eu ensino o que eu sei e sobre o que eu sei eu sou responsável e pelo que eu digo. Então eu repito para você, seu Júnior, eu quero saber quem é meu pai e mãe de cabeça. Na Umbanda você não vai saber. Mas eu fui num terreiro que é de Umbanda e disseram que eu sou filho de Oxum com Xaguiã. E que lá, Orumilá e Oxulofã e não sei o que do Ifá, e lá então eu tinha que fazer. Bom, pergunte lá o que eles acham, o que eles acreditam. Para nós, o seu pai de cabeça chama-se Jesus Cristo. Ou ainda, eu sou filho de Walter e Terezinha. São meus pais nesta vida. Então, saber quem é o meu orixá de cabeça, é uma excrescência na nossa visão sobre a prática, com relação à prática mediúnica. Mas, quem quiser que faça e que siga, e que depois colha as consequências daquilo que acredita. Na Umbanda, então, não tem feitura de santo, nem tem pai e mãe de cabeça. Seu Júnior, como é que eu posso saber quem são as entidades e o nome das entidades que irão trabalhar comigo? Você não vai saber. Mas é porque eu fui num local, seu Júnior, e lá tinha o responsável, a mãe de santo, o pai de santo, o zelador, o nome que você quiser. Cada pessoa vai dar um nome diferente. O presidente, não importa. E ele disse que o nome do meu santo é tal, do meu guia é tal, do meu caboclo é tal. Eu responderia, responsabilidade de quem deu o nome. Eu não faço isso, não creio nisso. No GTEB, quem dá o nome é a própria entidade. É ela que tem a responsabilidade de, no momento que achar correto, falar o que acredita e o que pensa. Seu Júnior, eu queria saber se eu queria desenvolver a minha mediunidade. Eu queria saber se eu posso entrar na Umbanda agora e desenvolver. Bom, no GTEB não. No GTEB, se você quiser ser médium, primeiro você tem que passar pelo tratamento. Ah, seu Júnior, mas lá no meu terreiro, lá no meu local, eu já trabalho. Eu falei, meus parabéns, que Deus abençoe. Mas no GTEB, eu preciso fazer com que você passe pelo tratamento para equilibrar você. Mas é porque lá, bom, lá é lá, aqui é aqui. Se você quer trabalhar na Umbanda de uma forma tranquila e equilibrada, e preste atenção no que eu vou te prometer, preste atenção. Se você for no GTEB, meu nome é Walter Júnior, hoje é dia 9 de outubro, 21h36. Grava, anota que eu assino embaixo. Se você for no GTEB, eu não quero saber nem o problema que você tem. Em 3 semanas, eu não estou falando 3 dias, 3 meses, 3 semanas, a sua vida vai mudar e você vai começar a encontrar a solução do seu problema. 3 semanas. Você vai falar para mim, seu Júnior começou a resolver. Esse é um sinal de que o local que você deve frequentar é bom. Porque se você chega ao local, um local onde não te cobra nada, onde nenhum trabalho é pago, não tem mensalidade, não tem oferta, não tem dízimo, os tratamentos são gratuitos, você não precisa nem levar sua carteira. Você passa, assiste 3 reuniões, nem faz o tratamento ainda, e você começa a sentir mudança, é sinal que a presença espiritual é poderosa. Não é forte, é poderosa. Um trabalho de Umbanda tem que ser assim. Você tem que entrar no terreiro de Umbanda e sem começar a fazer nada, só assistir a gira, a sua vida começa a mudar. Você vai falar, bom, aqui eu vou me identificar. Fica na casa. Ah, mas eu queria trabalhar. Normalmente, é um outro equívoco que você vai encontrar por aí. Você quer trabalhar na Umbanda, eles botam você dentro do terreiro, toca o tabaque, e aí tá cantando para caboclo, vai manifestar, vão dizer que é o caboclo. Tá cantando para Exu, vai manifestar, vão dizer que é o Exu. Tá cantando, e aí vão dizer que é. Como é que sabe que é? Ah, porque cantou para caboclo. E daí? Você acha que espírito é burro, então? O espírito pensa assim, o obsessor, o encosto, o demônio, pensa assim, está cantando para caboclo, eu não posso manifestar agora. Meu Deus, quando será que eu poderia manifestar? Você acha isso? Seja sincero. Espírito não é burro, meu amigo. Nenhum espírito é burro. Nem o do bem e muito menos o do mal.
Ah, mas no meu terreiro, seu Júnior, lá onde eu vou, tem uma cumbuca em cima do portão, tem uma firmeza no chão, tem um negócio amarrado, tem um negócio sentado, tem um negócio assentado, elevado, engruído. Não importa o que fazem, meu amigo. Você acha, sinceridade, que um espírito perverso vai olhar uma coisa em cima do corpo e falar assim, eu não posso entrar aqui, porque colocaram aquela cambuca em cima do portão. Meu Deus, e agora? O que poderei fazer? Você acha isso? Você tem que deixar de assistir Sobrenatural, o seriado, e começar a entender um pouco mais sobre o trabalho. A firmeza de um trabalho está nos médiuns, nos trabalhadores. Se você junta meia dúzia de pessoas bem direcionadas, bem evangelizadas, com um mínimo de transformação moral, automaticamente a falange de trabalhadores que se aproxima é proporcional. Semelhante atrai semelhante, independente das circunstâncias. A lei de sintonia nunca é burlada. Então, se você está no local onde há uma coesão de pensamento, onde há um fortalecimento de uma sintonia de trabalhos e trabalhadores, onde todos estão focados no mesmo propósito, onde todos estão aprendendo, desenvolvendo, crescendo, automaticamente as falanges que se aproximam, a egrégora formada é extremamente benéfica e positiva. Agora, entenda, não existem milagres. Se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer na sua vida. A sua vida é sempre sua. Se alguém te incomoda, é porque você em algum momento abriu mão. Quem tem que decidir é você. Um dos ensinamentos que a gente passa no GTEB é que Deus não age. Nunca. Deus não age na sua vida. Deus, na verdade, reage. No sentido de que, depois que você dá o primeiro passo, na direção em que você der, Deus se aproxima de você. Ele espera sempre a sua iniciativa. Por quê? Porque quem está encarnado é você. Quem está na prova é você. Não adianta você pedir o milagre de Deus se você não se propõe a realizar o trabalho e ser co-criador do milagre. Tá dando para entender? Então, seu Júnior, se eu quero trabalhar mediunicamente no GTEB, eu não posso? Eu falei, pode. Você vai passar pelo tratamento para a gente poder desobsediar você. Na hora que eu tirar os espíritos e você assistir às palestras e passar pela fluidoterapia, automaticamente espíritos perturbadores vão ter mais dificuldade de se aproximar de você. Na sequência, vamos colocar você no trabalho de cura e harmonização dos chakras, de forma que você fique saudável, tenha mais disposição para trabalhar e viver. Mais uma vez, os espíritos perturbadores terão dificuldade de agir sobre você. Finalmente, vamos realizar um trabalho de anti-goécia em você e na sua casa, desfazendo qualquer energia perturbadora que esteja em volta do teu campo áureo ou na sua casa, de maneira que qualquer colocação de energia em que tenham energias destruidoras serão desfeitas, mais uma vez atrapalhando o trabalho das entidades perturbadoras. No final, você ainda vai a uma consulta com um dos guias da casa e na consulta você vai poder falar para essa entidade, olha, eu quero trabalhar na Umbanda, ou eu quero participar do desenvolvimento. E aí a entidade vai te falar, bom, a sua vida está mais calma, tá trabalhando, está saudável, agora a minha vida está equilibrada, mas agora eu quero trabalhar. Então eles vão dizer para você, você vai para a escola de médiuns. Você vai primeiro aprender a teoria e concomitantemente, ou seja, simultaneamente o aprendizado da teoria, você vai aos poucos desenvolvendo as suas mediunidades. Porque o fato de você trabalhar com a incorporação não significa que a incorporação seja a única mediunidade que você tenha. Talvez você incorpore um preto velho, que é uma maravilha. Mas será que essa é a única mediunidade que você tem? Será que você não tem, de repente, um dom de curar? Ou, de repente, a capacidade de se projetar fora do corpo? Talvez a intuição possa ser fortalecida, a vidência ou a clareaudiência, ou capacidades psicográficas podem ou poderiam ser desenvolvidas? Por que iríamos nos restringir apenas à incorporação se tantas outras práticas e capacidades você pode ter? Então nós vamos, ao mesmo tempo que explicamos e ensinamos, vamos desenvolvendo. No final do percurso, teremos alguém firme o suficiente, equilibrado, moralmente transformado e trabalhando na Umbanda como Deus desde o início programou.
Muito bem, continuamos falando aqui no programa Despertar hoje, apresentando a Umbanda para você. Quero mandar um abraço no coração da minha queridíssima Graziele Pereira. Graziele mandou aqui no Facebook uma declaração dizendo o seguinte: lá é muito bom mesmo, graças a Deus e ao GTEB eu não tirei minha vida. Lá eu me senti acolhida e é um lugar de muita paz. Graças a Deus, Graziele, graças a Deus ele nos permitiu ajudar você. Ari Bastos colocou: é uma grande diferença em minha vida. Palmas. Obrigado, Ari, que Deus te abençoe também. O meu amigo Luciano, que ouve nossa rádio 24 horas, mandou aqui, ó: estou ouvindo, a Beatriz é de Umbanda, um forte abraço, um beijo, meu amigo Luciano, um beijo, Beatriz. Olha, que Jesus te abençoe, Beatriz, abundantemente, saúde, paz, caminhos livres para você, que as entidades de Umbanda te abençoem sempre, 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 em nome de Deus. Muito bem, continuamos falando de Umbanda e lembrando a você que é a visão que nós estamos te apresentando. Você pode ter maiores informações, basta nos procurar. GTEB é o Grupo Espiritualista Trabalhadores do Bem. Nós nos reunimos todos sábados às 16 horas, lá na Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia, em Sepetiba. Maiores informações é só ligar 3317-3805, 3317-3805, ou manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 975969917, 975969917. A minha queridíssima Alice mandou pra gente aqui: o que enche o meu coração de gratidão no GTEB é ver que os espíritos perturbadores tratados também têm a sua chance de transformação e evangelização por livre arbítrio. Isso é caridade, é Umbanda, é ser cristão. Amém, Alice? Olha como eu fiquei até arrepiada, Alice. Aqui, caraca, meu, lindo isso. Gostei, Alice. Você realmente arrebenta. A Alice abordou aqui um dos assuntos que a gente sempre explica lá para as pessoas, que é o seguinte: por que no GTEB, se você chegar lá hoje, agora, chegou hoje, vamos supor que hoje fosse sábado, e você fala: seu Júnior, eu queria que o senhor tirasse os encostos, eu queria que o senhor tirasse os obsessores que estão perturbando a minha vida, estão me atrapalhando a caminhada. Queria que o senhor me ajudasse nesse sentido. E nós vamos dizer para essa pessoa: olha, faça o tratamento. As desobsessões acontecem no primeiro sábado de cada mês e você vai participar desde que tenha assistido pelo menos 3 reuniões. Não, seu Júnior, eu estou com urgência. Bom, se você já chegou manifestado, é diferente. A gente vai tratar na urgência e vai colocar você no tratamento. Mas se não é isso, nós vamos indicar o tratamento. É necessário que você frequente, assista às palestras para que você se transforme, para que possa também participar do desenvolvimento. Aí algumas pessoas vão dizer: mas por que eu tenho que assistir tanta palestra? Para que eu tenho que ficar ouvindo? Seu Júnior é estrela. Seu Júnior quer que todo mundo fique ouvindo ele todo sábado. Porque todo sábado o seu Júnior está lá. Graças a Deus tem outras pessoas agora fazendo a palestra de vez em quando, uma vez por mês, né? Para tirar um pouco dessa argumentação. Mas é por quê? Eu não aguento ficar aqui 1 hora assistindo palestra. Pois é. Se eu fizer agora uma desobsessão com qualquer pessoa, pode ser quem você quiser. Você pode chamar o Papa Francisco. Se eu fizer uma desobsessão, vai aparecer espírito perturbador. Seu Júnior, mas ele é o Papa. Falei: daí, ele é um ser humano. Quer dizer nada. Às vezes não são nem espíritos querendo atrapalhá-lo. Às vezes são espíritos pedindo socorro. Mas que a proximidade desses espíritos desorientados, angustiados e prejudicados energeticamente podem trazer doença para o nosso queridíssimo Francisco. Outras vezes são inimigos que querem destruir o projeto que ele está defendendo e colocando em prática. Então sempre terão espíritos perturbadores. Se fizesse uma desobsessão comigo, com certeza ia aparecer muitos espíritos perturbadores, obsessores, porque não vão comigo, não vão com a minha cara, não gostam de mim, não querem que o GTEB vá para frente, ou outros pedindo socorro: pelo amor de Deus, me ajuda que o seu Júnior é cego, não está me vendo. Então qualquer pessoa, se você fizer uma desobsessão, terão sempre espíritos perturbadores. Normalmente você não sente, porque ou você não tem a sensibilidade mediúnica para isso, ou porque muitas vezes, e é por isso que a gente precisa fazer você participar das palestras, a sua frequência energética difere daquelas onde os espíritos perturbadores se encontram. Em outras palavras, através do conhecimento e da prática
da prática cristã, coloca-se, desculpe repetir a palavra, coloca-se em prática o ensinamento do Cristo em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na medida em que você participa dos estudos, das palestras, a sua cabeça muda, são vários assuntos, vários temas. Sábado passado, agora, eu estava falando sobre, vamos ver se eu me lembro, nós estávamos apresentando uma proposta cristã empresarial. Olha, empresarial. A gente estava ensinando lá no GTEB como é que você faz para que o dinheiro na sua mão renda, para que você receba um dinheiro abençoado, para que mesmo que o dinheiro venha impregnado de ressentimento e mágoa, ele frutifique na sua mão. Ensinamos como é que você consegue fazer para pagar as suas contas em dia, para que você não gere problemas e, principalmente, demos algumas dicas àqueles que querem ser empresários e serem empreendedores, para que eles tenham prosperidade, né, na prática, na realização dos seus negócios. Eu acho que foi mais ou menos isso que a gente tentou mostrar. Você veja como é um tema interessante para quem quer trabalhar e para quem precisa equilibrar a vida financeira. Então, sábado agora, por exemplo, nós vamos falar sobre magias e vários tipos de magia que aqui na rádio eu não pude falar detalhadamente, lá eu posso falar um pouco mais detalhadamente. Então, você assistindo às reuniões todos os sábados, lentamente, através do conhecimento, a sua cabeça vai mudando. E na medida que a sua cabeça e seu pensamento muda, a sua frequência energética se altera. E aqueles espíritos que antes tinham facilidade em intuir você, terão a partir daí uma grande dificuldade de se conectar ao seu pensamento. Automaticamente, a obsessão vai sendo desfeita. É aquilo que nós chamamos da desobsessão natural. Além disso, depois de 3 reuniões, você vai para a desobsessão efetiva. Ou seja, aqueles espíritos com maior facilidade de serem encaminhados já foram. Só ficarão aqueles que realmente precisam de atendimento. Ou aqueles que necessariamente precisam manifestar-se para que, através do choque anímico, possamos reconstituir seus tecidos perispirituais, impactando o espírito com uma proposta cristã pertinente e existente no médium, fazendo com que a doutrinação seja muito mais bem vista. E não é só. Através da desobsessão, várias práticas e técnicas são utilizadas de forma que a gente consiga desvencilhar esse espírito da proximidade da pessoa. Você veja que a coisa é um pouco mais complexa, muito mais complexa do que apenas tira isso de mim. Dessa maneira, repetindo 3 vezes, no final do processo, ou você se afastou da frequência dos perturbadores, eles estão numa vibração que já não atingem mais você, ou simplesmente conseguimos encaminhar todos aqueles que realmente precisavam de serem encaminhados. E você continuará no tratamento, se modificando, se transformando. Então, apenas o trabalho mediúnico sem doutrinação é apenas um espetáculo circense sem efetividade. O que ia acontecer? Se todo sábado, quando você fosse, eu fizesse o tratamento, sem obrigar você a se transformar, sem evangelizar você, automaticamente, todos os sábados, o resto da sua vida, eu teria que obrigar você a ir lá, porque durante a semana, o seu comportamento equivocado estaria sempre aproximando novos espíritos, ou, em outras palavras, estaríamos sempre enxugando gelo. Você se manteria sendo uma pessoa com a personalidade que você tem, reagindo da maneira que você reage, às vezes agressivamente, às vezes intempestivamente, às vezes de uma forma ácida, inescrupulosa, de uma forma às vezes desagradável no seu relacionamento cotidiano. E aí, durante a semana, espíritos se aproximariam de você. Sábado, a gente tirava esses espíritos. Durante a semana, você aproximava outros. Sábado, a gente tirava esses espíritos. Então, e nós íamos ficar o resto da vida enxugando gelo. Isso não é racional. Então, é por isso que a gente exige que a pessoa frequente, como disse Alice mais. Não é apenas arrancar os espíritos. Diversas vezes nós fazemos desobsessão no GTEB e o espírito não é encaminhado. 20%, 30% das desobsessões o espírito não aceita a doutrinação, mas nem por isso a gente arranca o espírito ou encaminha o espírito à força. Como ela mesma colocou no texto, a gente procura evangelizar o espírito através das sessões para que ele automaticamente aceite de bom grado. Ah, mas seu Júnior vai demorar. Não, não demora não, eu te pedi 3 semanas, o que pode ser mais rápido que isso? O que acontece?
quando você ama o seu inimigo, ele não gera novos ódios. Se, por outro lado, você não ensina o amor aos seus inimigos, você apenas arranca os seus inimigos de perto de você, eles continuam com raiva de você. É mais ou menos como acontece em algumas religiões, que eles expulsam os espíritos, eles expulsam os obsessores, os demônios. Quando você é expulso, você não fica bonzinho, pelo contrário. Quando você é expulso, você continua com raiva e com mais mágoa ainda. Se antes você tentava atacar de uma forma, agora você virá com muito mais força e vai juntar muito mais gente para atacar a pessoa. Então fazer qualquer trabalho de magia, ou qualquer trabalho de oração, ou qualquer trabalho intempestivo para arrancar espíritos, não resolve o problema, só aumenta o problema. E aí você se torna escravo daquela religião. Você terá que ir lá todo dia na sessão do descarrego, todo sábado na gira do não sei das quantas, tem que estar sempre fazendo banho, sempre fazendo obrigação, sempre fazendo despacho. Por quê? Porque não estão modificando a pessoa. A causa da obsessão não está sendo curada, consertada. Por isso que no GTEB nós criamos um tratamento espiritual, porque através do tratamento a cura é definitiva e para o resto da vida. Nunca mais você vai passar por perturbação. Só vai ser perturbado se você permitir. Se colocar em prática o que a gente vai te ensinar, nunca mais você estará verdadeiramente livre através do conhecimento da verdade. Vamos encerrando o programa Despertar com os últimos retoques do tema que estamos abordando. Então nós já te explicamos que a Umbanda é uma proposta universalista e vou te falar simples. Na Umbanda não necessita de grandes aparatos, grandes balacobacos, obrigações, oferendas, nada disso. A Umbanda, com uma vela e um copo de água, você resolve o problema. Muitas vezes com uma pequena cachimbada ou com um pequeno passe do preto velho, do caboclo, um grande abraço do seu tranca-rua, do seu caveira, o problema se desfaz automaticamente, se a Umbanda tiver nela essa proposta transformadora que faz parte do início, da origem da Umbanda. Então, nós podemos dizer que a Umbanda é uma prática simples, sem obrigação. Seu Júnior tem que botar quartinha. Na Umbanda não tem quartinha. Seu Júnior tem que fazer deitada. Não, na Umbanda ninguém deita. Ninguém tem orixá de cabeça. Não há necessidade disso. Isso é supérfluo. Isso é desnecessário. Isso é uma coisa que excede o necessário. Vai além do que você precisa. Seu Júnior, qual é a diferença? Porque eu ouço muita gente dizendo que quando incorpora, apaga. Esse é um tema maravilhoso. Esse é um tema realmente que vale a pena a gente bater um papo. Porque tem muita gente que diz que quando incorpora, apaga. E a gente vai dizer para você que essa prática de incorporar e apagar não é de Deus. Ela não é boa para o médium. O médium que apaga não é um médium bom de se trabalhar. Por quê? Bem, vamos explicar sobre essa incorporação. O programa já acabou, eu tenho agora 1 minuto para falar sobre isso. Vamos tentar explicar isso. Bem, vamos entender que Umbanda é trabalho cristão. Eu disse ainda há pouco sobre a formação da Umbanda, que ela é baseada em diversos cultos e práticas diferentes, mas todas as práticas nos levam a Jesus. Na Umbanda só existe espaço para o trabalho mediúnico com Jesus. Na Umbanda não existe trabalho sem Jesus. Que isso fique claro. É uma das religiões cristãs que se apresentam. Você tem o Espiritismo, chamado de Kardecismo, que é cristão. A Igreja Católica Apostólica Romana, que é cristão. O movimento pentecostal ou protestante, dentro do seio protestante tem a Assembleia de Deus, tem Igreja Batista, a Universal, que é neopentecostal, Internacional da Graça, a Igreja Mundial, enfim, várias designações e ramificações, todas elas protestantes cristãs. E tem a Umbanda, que é uma prática cristã. Outras não são. Por exemplo, a Igreja Messiânica não é cristã. Inclusive, na Igreja Messiânica, Jesus nem é considerado um grande... não é a referência.
Na igreja messiânica, o grande mestre é Mokichi Okada, é Meishu Sama. Então nós podemos dizer com tranquilidade, porque Jesus vem abaixo de Mokichi Okada na visão deles. Vem abaixo de Meishu Sama. Meishu Sama é quase que uma divindade na igreja messiânica. Então a igreja messiânica não é cristã. As nações do candomblé não são cristãs. Por quê? Porque Jesus não está presente na prática religiosa delas. Jesus não passou na África e não fez pregação nessa região da África. Elas têm formações diferentes. Então, o candomblé não é cristão. Budismo, judaísmo, muçulmano, movimento muçulmano não são cristãos. Então, as práticas cristãs que se apresentam são espiritismo, catolicismo, protestantismo e umbandismo. Dentro do pensamento de Umbanda, as práticas, ou melhor dizendo, o trabalho mediúnico segue uma orientação que a doutrina espírita já havia apresentado. Se você quiser trabalhar na Umbanda, eu sugiro que você estude o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, pelo menos. O ideal é que você entendesse toda a codificação antes de trabalhar na Umbanda. Mas se você não quer conhecer a codificação como um todo, pelo menos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns você deve conhecer e estudar com tranquilidade. Você deve também ter uma prática de realizar semanalmente o chamado culto no lar, que é algo que a gente sempre orienta no GTEB, que as pessoas deveriam fazer. É salutar, é profilático e faz bem à sua casa, à sua família e a você. Dentro desse contexto cristão de transformação moral, o trabalho mediúnico ele tem que ter a finalidade de transformação do médium, de fazer com que o médium aprenda. Então você não pode ter um trabalho mediúnico onde o médium é um boneco, onde o médium é um aparelho. Nós vamos estar nos aproximando de uma visão que não é cristã, onde o médium é só um instrumento que pode ser substituído pelos aparelhos, como, por exemplo, no caso da transcomunicação instrumental, onde espíritos usam aparelhos eletrônicos para se comunicar. Ou no caso daqueles outros que tendem mais a uma proposta cientificista dentro do espiritismo e que acreditam que a mediunidade é algo primitivo, porém tudo deve ser mental. É quase que uma proposta de paranormalidade. São fenômenos fantasiados de trabalhos mediúnicos. Não são essas circunstâncias que estão nos extremos que nós estamos falando. Dentro da proposta da mediunidade na Umbanda, dizer que o médium apaga quando incorpora é um erro. No momento mais importante do trabalho, onde o médium deveria prestar atenção, onde o médium deveria estar ligado nos ensinamentos, onde o médium faz parte do que está acontecendo, o médium diz que apaga. Essa ideia de que o médium, quando incorpora, apaga, é mais uma ideia trazida dos cultos afrodescendentes, do candomblé, onde lá trabalha-se com a mediunidade de uma forma diferente. Eles que criem lá a codificação deles, façam lá um trabalho de orientação, se é uma doutrina oral, que essa doutrina ensine às pessoas o que eles acreditam que seja certo. Mas no nosso caso, em que nós acreditamos no trabalho de Umbanda dentro do pensamento cristão, nós vamos te dizer, médium não pode apagar, porque ele é coautor do fenômeno. Então, na Umbanda, o que percebemos na prática é uma semiconsciência em níveis diferentes. Então, é mais ou menos como se eu estivesse aqui apresentando o programa e me concentrasse, esvaziasse minha mente e deixasse o ambiente, por exemplo, das matas penetrar o meu pensamento ou a minha atmosfera mental. E eu, de repente, em algum momento, estivesse aqui conversando com vocês e, de repente... incorporado com o caboclo. E começasse a falar com você como se fosse um caboclo, ou diferente, eu esvaziasse minha mente, relaxasse e de repente começasse a sentir um ambiente de religioso mais intenso, como eu disse, ainda estalei até o dedinho, misturei caboclo com preto velho, né? Filho. Boa noite, filho. Tá tudo formoso, né, filho? Que Jesus Nosso Senhor abençoe todos vocês.
né? E aí eu começasse a falar como um preto velho, estalando o dedinho e com linguajar típico. Lembrando que médium não precisa falar dialeto, não precisa falar este. Muitas vezes a entidade faz isso porque o médium quer isso, o médium pensa nisso, e a entidade respeita o médium. Mas não há necessidade. Na medida em que você doutrina esses médiums, por isso que a gente diz que a escola de médium é fundamental, todo terreiro de Umbanda tinha que ter escola de médium, não para ensinar a fazer comida, porque não tem obrigação nem comida na Umbanda, mas para ensinar espiritualidade e mediunidade com Cristo. Para isso que serve a escola de médium, para ele realizar os fenômenos de forma consciente e desenvolver em um ambiente controlado. Não é desenvolver no meio da gira. Está todo mundo manifestando, ele vai olhar as manifestações e vai repetir. Ou vai colocar em prática, vai exteriorizar aquilo que ele aprendeu. Chamamos isso de atavismo. Atavismo, então, é essa manifestação, a exteriorização de conceitos culturais presentes no médium. O que é isso? Isso não é Umbanda. Então, deveria, como a gente costuma fazer no GETEB, deveriam ter nos terreiros de Umbanda escola de médium e um dia específico para o desenvolvimento, onde o médium, dentro de um ambiente controlado, com toda a ritualística de Umbanda, a defumação, os pontos, os trabalhadores, os chefes da casa, iriam acompanhar o crescimento calmo, lento, gradativo e repetido dos médiuns. Nesse ambiente, o médium fica semiconsciente, porque o espírito não entra no corpo do médium, isso não existe. Você nunca vai poder ficar inconsciente, porque a sua consciência está ligada ao seu corpo físico, ao seu corpo espiritual. Há um cordão de prata que faz com que vocês se conectem. E nunca, na hora que cortar o cordão, você morre. Então não tem como você ficar inconsciente. Alguns vão dizer, eu dormi. Mas caraca, meu, na hora do trabalho você dorme? Que trabalho é você? Que trabalhador é você que dorme? Então médium que ascende não apaga. Médium que se eleva não apaga. Tá entendendo o que eu estou falando? O espírito não entra em você. O espírito, o campo áureo do espírito se aproxima desse seu campo e há uma troca, uma ligação entre os chakras, uma ligação energética entre os chakras, onde existe uma troca de energias, de influências eletromagnéticas. O espírito pensa e o seu corpo reage. Poderemos fazer um programa onde eu explicaria com mais calma como ocorre a incorporação. Se vocês quiserem, deixem o pedido aí, que eu faça um programa e explico aos poucos como funciona a incorporação e o trabalho mediúnico. Então, voltando, nesse processo você fica consciente. É mais ou menos como se você tivesse um carro e você sempre dirigisse o seu carro todos os dias. E em algum momento você sentasse no banco do carona e deixasse uma outra pessoa dirigir o seu carro. Então você iria assistir esta pessoa passando a marcha, virando o volante, ligando a seta, acendendo o farol, sendo que você não teria como controlar isso. A menos que você falasse, olha, liga ali a seta, olha, pisa no freio aí, por favor. Então é como se você estivesse de carona, conscientemente assistindo outra pessoa controlando o seu corpo. Eu estou fazendo aqui uma figura de linguagem para você entender o processo de incorporação. Nesse processo você não apaga, você está consciente o tempo todo. Porém, você não interfere no trabalho que eles estão realizando. Pelo contrário, você presta atenção no que eles falam, nas orientações, nas consultas, nos esclarecimentos. Porque 99% das vezes o que eles vão ensinar vai servir para você. Por isso que o médium tem que estar acordado. É mais ou menos como se Deus, o Espírito de Deus se manifestasse e nesse momento em que ele manifesta você apaga. Pô, caraca, Deus esteve aqui e você apagou, fulano. Em vez de você aproveitar a presença dele para aprender, tá dando para entender? Então, quando você trabalha na Umbanda, ninguém apaga. Se você me disser, mas seu Júnior, eu fui num terreiro que o cara falou que lá ele apagava. Então, e aí? O cara apaga. Eu vou dizer para você, bom, é o problema do médium que quer apagar. Muitas vezes, isso é uma como é que se dá o nome quando você... um negócio que você balança o reloginho assim, aí vai obrigado. Uma auto-hipnose.
O médium é induzido a apagar porque desde cedo ele aprendeu que apagar é o certo. Então é quase que uma auto-hipnose, onde ele simplesmente abre mão da própria consciência porque na cabeça enlouquecida ou porque alguém enganou ele, ele acha que ele tem que apagar. Mas isso não é trabalho de Umbanda. Ninguém apaga na Umbanda. A Umbanda é um trabalho feito em parceria entre os médiuns, os espíritos santos que nós chamamos de guias e Deus com Cristo, que estão sempre presentes orientando. Ninguém tem que apagar na Umbanda. Temos que ficar semiconscientes e obedientes para não atrapalhar. Muito bem, estamos encerrando o programa Despertar. Deixa eu responder algumas pessoas que me mandaram aqui, colocaram textos aqui no Facebook. Minha amiga Lúcia Pimentel. Lúcia, ó, beijo no teu coração. Show! O programa está muito esclarecedor. Obrigado, Lucinha. Obrigado. Uma pessoa me mandou uma pergunta aqui, eu não sei quem é porque ela não está... Ah, é a Marise. Boa noite, sou a Marise. E acender vela para anjo de guarda, isso é certo? Boa pergunta. Marise, vou explicar para você aquilo que a gente diz lá no GTEB. Olha só. Não há problema nenhum em você acender vela para o seu anjo da guarda. Não há problema nenhum em você defumar a sua casa, em você botar uma pedrinha de carvão dentro do copo, um olho de boi dentro do copo, acreditando que quando a pessoa entrar, se tiver com energias ruins, o olho vai estourar, ou as energias vão ficar ali. Sábado lá no GTEB a gente vai falar sobre magia, a gente vai explicar esse processo. Não há nenhum problema. Vamos assim dizer, acender vela para o anjo da guarda é válido para a pessoa. Por quê? Quando a pessoa tem dificuldade em sintonizar, em orar, em estar na presença das entidades benignas, quando a pessoa tem dificuldade no seu dia a dia de estar na presença dos espíritos benfeitores, ou ela, durante o seu dia, ela não consegue sintonizar, vamos assim dizer, com a mesma efetividade, a oração dela acaba sendo uma oração fortuita, sem sintonia, sem focalizar, as entidades costumam pedir para a gente acender uma vela para o anjo da guarda. Para o filho, para o marido, para si. Por quê? Porque na hora em que você vai acender uma vela do anjo da guarda, você acaba criando um pequeno ritual. Você pega um copo de água, virgem muitas vezes, coloca uma água, pega uma vela que ninguém usou, também virgem, procura acender mais alto, muitas vezes, acima da sua cabeça. E quando você vai acender essa vela, você cria todo um ambiente, todo um momento especial, um momento religioso, você pede silêncio, pede para ninguém te perturbar. Então você acaba fazendo aquilo que poderia fazer em qualquer outro momento do seu dia. Mas que de repente, devido aos afazeres, a gente acaba não fazendo. Então acender uma vela para o anjo da guarda faz muito bem, não tem nada de errado não. Mas deveríamos prestar atenção que o que as entidades estão, se foi alguma entidade que pediu que você acendesse a vela do anjo da guarda, o que ela está querendo nos dizer é o seguinte: filha, eu preciso que você sintonize mais, que você esteja mais perto da espiritualidade, que você faça o seu dia ser um dia melhor, que você se acalme mais, que você, que eleve o seu padrão vibratório. Como a gente tem dificuldade de fazer isso, então, filha, eu vou pedir para você acender uma vela num certo dia de uma certa forma, porque aí você vai conseguir isso que eu estou querendo que você faça. Tá dando para entender? Então a vela para o anjo da guarda é como que um subterfúgio que nos ajuda. Não tem nada de errado, faz bem, só que é um sinalizador de que nós devemos buscar um acompanhamento religioso, né, uma transformação, um aprendizado e uma evolução. Se nós fazemos isso por nossa conta, em prol de alguém, de repente nosso filho está com problema, vou acender uma vela para o anjo da guarda do meu filho, é porque nós já sabemos disso, que nosso filho está precisando de bênçãos e que a gente tem dificuldade de, no dia a dia, talvez por causa do trabalho, fazer essa sintonia. Então nós acabamos escolhendo um momento. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco, espero que eu tenha respondido a Marisa e respondido mais alguém. Vamos à nossa oração de encerramento, que o programa já ficou muito longo, eu sabia que esse programa ia ser longo, não esperava que fosse tão longo assim. Vamos fazer a nossa oração, agradecendo a todos aqueles que nos ajudaram. Se você quiser maiores esclarecimentos sobre mediunidade, incorporação e trabalho de Umbanda, manda mensagem aí no WhatsApp, manda mensagem no Facebook, procure-me lá no Walter Rios Júnior, Walter com W, Walter Rios Júnior.
e me deixa lá uma mensagem. Seu Júnior, fala desses temas, escolhe um tema aí que eu abordo para vocês aqui, ou no WhatsApp 97596-9917, 97596-9917, diz lá o tema que você prefere, que eu abordo aqui semana que vem, ou respondo você em particular, tá ok? Vamos à nossa oração de encerramento. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos encerrando mais um programa Despertar, agradecendo a sua audiência, paciência e boa vontade, mandando um beijo no seu coração, pedindo a Deus que te abençoe abundantemente. Espero encontrar você no próximo sábado lá no GETEB, Travessa São José 22, Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia, em Sepetiba. Maiores informações, 3317-3805, ou ainda no WhatsApp 975969917, 975969917. Visite-nos no nosso Facebook, procure-nos nas redes sociais, no YouTube, e também você pode conhecer nosso site, trabalhadoresdobem.com, trabalhadoresdobem.com. Eu agora vou para casa me deliciar nos quitutes gastronômicos da minha querida esposa Mônica. Vou beijar aquela mulher que eu amo há mais de 30 anos, minha amiga, minha cúmplice, minha companheira de jornada, minha eterna amante. Beijar meu filho, meu amigo, meu irmão de jornada, meus gatinhas e gatinhos que estão sempre nos perturbando. Beijar os espíritos amigos e beijar os espíritos inimigos. Eles precisam de amor. Acredite, coloque em prática o amor. O amor é a única energia que existe no mundo. Um beijo no seu coração. Até a próxima e tchau.